Avatar de Karsus tinha sido lançado. Leyline iria assumir o Veave, com efeito imediato. Ele tentou o feitiço que herdou de Distorted Shadow uma vez antes, quando estava no mundo das sombras. Embora houvesse muitos efeitos colaterais, ele conseguiu se livrar de Char e obter a vitória em um movimento. O AI Chip tinha melhorado desde então, e agora era tão poderoso quanto um feitiço de nível 8 do Magus Wold, enquanto se lançava em direção a Mistra. Asterisco Rumble. O mundo dos deuses inteiro tremeu quando o Veave se materializou ao redor dele, transbordando de energia ilimitada. Mistra. Leyline virou-se para a deusa, proclamando, tudo que você é agora é meu. Então ele era o único que eu temia por todo esse tempo, com força que poderia reivindicar minha vida a qualquer momento. A iluminação de Mistra tinha chegado muito tarde, em seu último suspiro. Com o controle do Veave mudando para Leyline, seu verdadeiro corpo se revelou. Seu rosto estava cheio de medo quando a chama prateada em seu corpo enfureceu fora de controle, engolfando sua totalidade. Não, como? Suspiros de exclamação foram ouvidos dos planos superiores e até do submundo. O reino divino de Mistra desmoronou, caindo no vazio infinito. Nossa Senhora, por que a Senhora? Os padres de Mistra choraram no plano material primordial, sentindo a grande agonia do poder divino sendo despojado de seus corpos. Ainda mais chocante foi a cena fora do reino divino de Leyline. Os peticionários no local entraram em colapso sem vida, suas auras diminuindo quando seus corpos se desintegraram. Vários espíritos valentes e espíritos sagrados tentaram resistir, mas com o controle de Leyline da trama eles foram eliminados imediatamente também. A trama do mundo dos deuses. Apesar da experiência anterior com o mundo dos deuses, Leyline sentiu um fardo extremo sobre ele no momento em que assumiu a trama. Sentia-se como um garotinho tentando usar um grande machado, prestes a se machucar a qualquer momento. O Veave é incompatível com o meu domínio. Fusão com ele pela força só vai manchar o meu caminho. Leyline concluiu imediatamente depois que ele limpou o exército. Além disso, ainda há problemas, mesmo que o AI Chip otimizou o feitiço. Ao mesmo tempo, Leyline Farlier zombou ao sentir uma força de distorção se congelar no vazio. Você quer me controlar para liberar o seu consciente? Sonhem! Colapso. Com o avatar de Karsus dando a ele a trama, Kukulkan ordenou sua destruição imediatamente. Isso eliminou o papel divino do Veave em si mesmo, e explosões soaram quando a rede de veias roxas que cobriam o mundo se desfez. O som do choro percorria vários mundos. Asterisco Boom. Uma explosão abalou o salão celestial no momento em que o Veave foi destruído, vindo do trono do Overgod. Muitos magos ficaram chocados com a destruição do Veave. O construto que eles usaram desde o início perderam toda a conexão com eles, e qualquer um que estivesse lançando um feitiço no momento do colapso sofria de uma reação explosiva que os deixava sem um cadáver completo. Com o Veave desaparecido, todos os magos do mundo se tornaram inúteis. Quanto aos deuses, eles rugiram de raiva. Eles perderam o canal que usaram para adquirir fé e conversar com seus adoradores. O conveniente tecido desapareceu, foi um desastre ter que gastar a força divina necessária para contatar ou abençoar seus adoradores diretamente. O chamado sistema mais forte do mundo dos deuses havia desaparecido assim. Mesmo a devastação que causou imediatamente foi apenas a superfície, as pesadas repercussões dessa perda só podem ser sentidas muito mais tarde. Ainda assim, o efeito mais perigoso da destruição do Veave havia se revelado. Gege. Ha. O núcleo da trama se revelou, e o selo que os deuses haviam construído para prender os conscientes de muitos magos caídos foi destruído. Leyline abriu as portas da prisão, permitindo que esses criminosos endurecidos escapassem. Mortais, profissionais, várias criaturas. Todos levantaram a cabeça, apenas para ver o céu inundado pela escuridão enquanto a lua conectada ao Veave brilhava nos céus. O Veave continuava desmoronando, cortando sua conexão com a lua, enquanto dezenas de poderosas gargalhadas do mal escapavam para o plano material principal. A lua mudou. A lua branca virou um roxo escuro para o choque dos mortais. Um olho grande e vil se abriu no centro, aparentemente vigiando o mundo dos deuses.
Então os conscientes foram selados na lua, em. Leyline olhou para a lua agora negra, sorrindo, Break. Asterisco rumbre. Asterisco os olhos na lua quebraram ao som do rugido de Leyline, várias sombras escuras cobrindo imediatamente o mundo na escuridão quando se espalharam. Podemos ter sido esquecidos pela passagem do tempo, mas nunca nos esqueceremos. Vingança contra os deuses. O fragmento de um pico Magus 8 ressuscitou a si mesmo, transformando-se num grande mal que fez com que os deuses ficassem verdes. O tecido que se estilhaçava continuava afetando o mundo inteiro, apenas abatido pelo mar de origem, fazendo o melhor para suprimir as violentas ondas de energia. O Overgod está agindo? Piedade, tentar impedir os efeitos da ruptura do tecido só vai agravar suas feridas, disse Leyline severamente. O ataque que deveria ter destruído mais da metade do mundo havia sido suprimido pelo Salão Celestial. No entanto, Leyline achou mais eficaz lidar com o Overgod do que destruir algumas planícies ou matar 1 bilhão de criaturas inúteis. Você, OUSA! Kukulkan moveu-se para cercar um poder de distorção, fazendo com que uma figura negra aparecesse atrás dele e o uivasse de raiva. Distorted Shadow. Você desejou usar-me e inseriu um backdoor no avatar de Karsus. Não pense que eu não estou ciente dos seus desejos de escapar do VAV. Uma rede dourada começou a cobrir o clone de Leyline, estendendo-se até as sombras distorcidas próximas. Meu caminho nunca foi o caminho dos deuses. Aqui, sofra a reação do VAV comigo. Kukulkan riu maniacamente quando várias luzes douradas escaparam de seu corpo para serem absorvidas pelo corpo principal. Houve uma falha grave no avatar de Karsus. Ninguém no plano astral poderia suportar uma transferência instantânea da autoridade do VAV para eles, até Char precisaria passar 10.000 anos se adaptando. Além disso, Leyline destruiu o VAV depois que ele ganhou o controle. A reação de tal ato foi tão devastadora que até mesmo o Overgod seria gravemente ferido. O feitiço foi apenas um Deathwish. Mas agora, o corpo de Magus de Leyline começara a colher os frutos de seu trabalho no mundo dos deuses. Embora o clone tenha morrido junto com o Shadow distorcido sob a reação, ele permaneceu indiferente. Ele já havia feito preparativos para transferir o que era importante. Bip! A compreensão clone das leis recebeu o massacre, 100%, ganância, 100%, morte, 100%. A morte do Deus Maior para obter o VAV levou a lei da morte de Kukulkan à conclusão. O clone provavelmente teria adicionado morte ao seu portfólio, mas como o Magus Leyline não tinha necessidade disso. Eu estava preparado para perder este clone desde que o chamei de Kukulkan. Quando ele enviou o clone para o mundo dos deuses, Leyline estava preparada para desistir completamente. O clone teria que ligar seus poderes à fé e aos adoradores, algo que discordasse de suas raízes. Mesmo um Deus maior morreria sem fé, e Leyline considerava isso simplesmente muito doloroso. Como um mago, ele era diferente. Cada grama de sua força pertencia a ele e a ele sozinho. Ninguém poderia tirar isso.